Agora a gente fala sobre o que está causando todo este encarecimento de combustíveis aqui no país e também no mundo. A guerra no Oriente Médio. O Irã atacou um petroleiro carregado perto de Dubai durante esta madrugada. A ofensiva aconteceu depois que o presidente dos Estados Unidos ameaçou destruir as usinas de energia e também os poços de petróleo iranianos, caso o país não abra o Estreito de Hormuz. A mídia iraniana informa que uma comissão parlamentar aprovou planos para impor pedágios nesta travessia, cobrar para quem passa pelo Estreito de Hormuz. Nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, está aqui conosco novamente no estúdio do CNN Money para trazer essas informações. Novamente, Américo, como ontem, nada animadora sobre o conflito. Bom dia. Nada animador. Nós temos muita retórica com relação a esse conflito, nós temos muito debate, temos o presidente Donald Trump indo para um lado, depois indo para o outro, numa hora ele ameaça, na outra hora ele deu uma entrevista para o Wall Street Journal dizendo que ele eventualmente poderia decretar o fim da guerra, mesmo sem a reabertura anterior a esse fim da guerra do Estreito de Hormuz, e na prática o que a gente tem é mais violência lá no Oriente Médio. Hoje, como você acabou de dizer, Gabriel, um cargueiro, um petroleiro carregando 2 milhões de barris de petróleo foi atacado por drones iranianos, pegou fogo. Felizmente, ninguém da tripulação ficou ferido e eles conseguiram controlar. Esse petroleiro era um petroleiro do Kuwait, aparentemente estava levando esse petróleo para a China e foi atacado nas águas dos Emirados Árabes Unidos. Dubai, uma das cidades mais importantes dos Emirados, também foi atacada hoje muito pesadamente por drones iranianos. O lado positivo, e temos sempre algum lado positivo, é que a China anunciou que pelo menos 3 cargueiros conseguiram passar hoje pelo Estreito de Hormuz. Isso é, claro, um aceno do regime iraniano para os seus aliados. A China é o principal aliado do Irã, continua comprando petróleo iraniano e hoje 3 petroleiros conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz. Isso é muito pouco em relação ao que normalmente passa pelo Estreito. Mais de 30 navios passam por dia pelo Estreito de Hormuz em tempos de paz. Mas é um aceno especialmente ao principal aliado do Irã. E isso acontece justamente no momento, como você lembrou, em que o Irã está programando aí cobrar pedágio sobre os petroleiros que passem carregados pelo Estreito de Hormuz. É uma proposta, obviamente, muito polêmica, é uma proposta que o Irã quer implementar de alguma forma e foi aprovado numa comissão do parlamento iraniano. Essa ideia agora ainda precisa ser aprovado pelo parlamento, mas indica aí o que o regime iraniano quer. É claro que essa é uma proposta que vai receber muitas críticas e muita resistência do Ocidente. O presidente Donald Trump já se posicionou contra isso, mas é inclusive uma das propostas do Irã na mesa nessa possível discussão para uma saída diplomática entre o conflito. O problema é que, como o Irã faz exigências, os Estados Unidos também fazem exigências e são exigências completamente contraditórias. Um lado não aceita o que o outro está pedindo, não tem nenhum caminho do meio nesse sentido e a gente continua, infelizmente, vendo mais violência e pouca solução. Apesar dessa retórica muito exacerbada dos dois lados, inclusive com alguns acenos do presidente Donald Trump de que ele pode eventualmente acabar com a guerra, o que a gente tem na realidade é mais violência, mais ataques e nenhuma previsão crível do que pode acontecer. E esse sentimento de sortidão, de aleatoriedade, porque nós tivemos talvez as mesmas condições atribuídas ao navio atacado, aqueles que conseguiram passar. Eles tinham destino à China, que é um aliado histórico do Irã. Um foi atacado, 3 conseguiram passar, aumenta ainda mais a incerteza, porque talvez os aliados tivessem essa segurança de que os seus navios, ao menos, fossem passar ali pela rota, e vimos pelo menos um atacado, né, o América? Sim. Então, aumenta a atenção. Fala, cara, não sei se eu posso passar, não sei se eu não posso. Isso leva a uma falta de previsibilidade ainda maior para as companhias, né? A gente lembra que há 2 semanas o presidente Donald Trump dizia que as empresas de seguro deveriam baixar o seguro dos petroleiros, que ele garantia, que ele tem reclamado muito das empresas, dizendo que elas deveriam ter mais coragem para passar pelo Estreito de Hormuz, mas a realidade é que, como você disse, é quase uma loteria. Então, tem alguns cargueiros que conseguem passar, alguns petroleiros, especialmente aqueles que têm ou bandeira chinesa ou estão indo para a China, mas esse petroleiro que era do Kuwait, mas levava
petróleo para a China, portanto, um aliado do Irã, também foi atacado. Então, a gente fala muito da pouca previsibilidade do presidente Donald Trump, e isso é verdade, ele muda muito o seu discurso, muda muito as suas posições, não dá previsibilidade nenhuma, mas a mesma coisa acontece para o Irã. O Irã tem atacado países que esperavam que estivessem fora disso, tem atacado petroleiros também fora disso. Então, enfim, a situação continua muito volátil, muito perigosa, e isso tem impacto nos preços do petróleo, Sim, que continuam altos e vão continuar altos, né? Com certeza, aí na casa dos $100 por barril, a gente já vê petróleo bastante caro aqui no país. R$10 por litro, eu acho um pouco de exagero. Totalmente. Totalmente exagero, mas é o que a gente vê aí de reflexos desta instabilidade, de toda essa pressão de preços. Américo Martins, meu caro, até uma próxima. Obrigado pela participação. Muito obrigado.